Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só, hein? Flamengo quer muito o zagueiro Vitão para 2026. Eu vou trazer aqui as últimas informações sobre essa situação, informação inclusive que pode até ser envolvida aí a situação envolvendo a dívida do Internacional, da compra de Thiago Maia, para poder facilitar a vinda de Vitão para o mais querido do Brasil. Fala também sobre a situação envolvendo Gerson. Gerson topou. Proposta de clube, está de volta ao futebol brasileiro. É isso mesmo? Vamos falar sobre isso. Quero falar também sobre o assunto que aconteceu ontem, ainda no CT do Ninho do Urubu. Isso porque o deputado Júlio Lopes, do PP, ele fez aí, né, um vídeo falando sobre o ocorrido e falou que vai cobrar transparência e que o Flamengo foi prejudicado nessa ação da autoridade de controle de dopagem ontem no CT do Ninho do Urubu. Eu vou trazer aqui as palavras do deputado Júlio Lopes. Vou falar sobre essa situação, falar também sobre esse jogo de amanhã, hein? Jogo importante, Flamengo e Palmeiras. É o Mengão queridão em campo, em busca de mais 3 pontos. É uma final antecipada. Felipe Luiz toma decisão, deve mandar um time aí, inclusive mantendo o Emerson Royal como titular. Saul tem chance de ser relacionado, mas não tem garantia de ser titular. Pode ser relacionado, também pode não, tudo vai depender da última avaliação da comissão técnica e do departamento médico do Flamengo. Vou falar também sobre a situação envolvendo, estamos de olho no que está acontecendo lá do outro lado. O Everton está fora, o Andrés Pereira está fora. Será que isso realmente, está acontecendo? Bom, fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, estava vendo aqui os jogos que acontecem hoje da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas 2 jogos, né? Apenas 2 jogos hoje acontecem, que é Corinthians e Atlético Mineiro, às 18h30, e Cruzeiro e Fortaleza, às 21 horas. Nesse exato momento, o G4 do Campeonato Brasileiro está com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Palmeiras com 61 pontos, Flamengo com 58, Cruzeiro com 53 e Mirassol com 49. O que eu quero falar aqui para vocês, amanhã o confronto entre Flamengo e Palmeiras, mano, é mais do que importante para o Flamengo. Por que eu falo isso? Porque o Flamengo vencendo amanhã, o Flamengo vai a 61 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, só que o Palmeiras ainda continua na liderança. Por quê? Porque o Palmeiras hoje ele tem 19 vitórias e o Flamengo tem 17. O Flamengo vencendo amanhã fica com 18 vitórias. Mesmo assim, o Palmeiras segue na liderança pelo critério de vitórias, que tem uma, vai ficando aí com uma a mais em relação ao Flamengo em caso de vitória do nosso Mengão queridão. O Flamengo tem que ir para esse jogo com uma faca nos dentes, filhão. Coração na ponta da chuteira para garantir esses 3 pontos. E ponto. É isso. Do lado do Palmeiras, a informação que temos é que o Everton, o goleiro, está fora dessa partida. A informação inclusive foi trazida pelo jornalista André Hernan. Lesionou a mão aí o goleiro, está com uma lesão na mão, deve ficar de fora desse jogo. O Andrés Pereira sentiu um desconforto muscular na última partida, também é dúvida, mas isso aí não me convence, tá? Isso, na minha opinião, isso é um ponto para poder desestabilizar a preparação do Felipe Luiz em cima do que o Palmeiras pode levar a campo. Essa é a minha opinião, mas eu acho que em relação ao Everton, até sim pode ser, inclusive em relação ao Everton, caso ele fique de fora, o Carlos Miguel pode fazer a estreia dele amanhã contra o Flamengo, né, no Maracanã. Carlos Miguel saiu do Corinthians, foi para o Nottingham. Agora o Palmeiras trouxe de volta ao futebol brasileiro e pode fazer a sua estreia justamente no duelo contra o Flamengo. Já em relação ao Andrés Pereira,
né, o Andrés Pereira deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Do lado do nosso Mengão queridão, o meia Saul. Saul tem possibilidade sim de ser relacionado. Tudo vai depender da avaliação de hoje. O Flamengo está finalizando o último treino no CT do Ninho do Urubu. Mas o Saul, mesmo que caso seja relacionado, o Saul não deve ser titular, tá, nação? Vamos ver aí como o Felipe Luiz deve fazer a última avaliação. O Saul não treinou quinta e não treinou sexta com o grupo. Apenas fez trabalho separado. Estamos aguardando essa preparação final de hoje para poder saber se Saul vai ser relacionado ou não. Mas o Felipe Luiz já prepara um time aí com o Eric Pulgar junto com o Jorginho. A provável escalação do Flamengo, inclusive com Rossi, Emerson Royal deve permanecer como titular na lateral direita. Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zaga. Alexandro na lateral esquerda. Eric Pulgar e Jorginho formando a dupla de volantes. Arrascaeta mais à frente, Luiz Araújo, Samuelino e Pedro. Um provável time para o jogo de amanhã diante do Palmeiras. Lembrando que ontem, né, tivemos aquela situação lá no CT do Ninho do Urubu. A situação que realmente deixou todo mundo incomodado dentro do Flamengo, porque o Flamengo tem um planejamento, o clube tem um planejamento, e aí recebe a visita, né, a surpresa da equipe de controle de doping no CT do Ninho do Urubu, prejudicando o planejamento do Flamengo, obviamente. Inclusive teve jogadores que perderam ali parte do treino, não foram um nem dois só, quase o elenco todo. Inacreditável o que aconteceu. E eu estava aqui analisando o deputado Júlio Lopes do PP. Ele fez um vídeo se pronunciando em relação à situação e falou que vai cobrar transparência. O Flamengo foi prejudicado. Olha só o que ele falou: denúncia grave e vamos cobrar transparência. O Flamengo foi prejudicado com essa ação no meio do treino em plena sexta-feira, quase na véspera do jogo contra o Palmeiras. Os erros continuam acontecendo e vamos sempre atuar em prol da equidade na competitividade do Campeonato Brasileiro. Vamos lutar sempre pela lisura e transparência nessa paixão do povo brasileiro que é o futebol. Continuaremos atentos e cobrando medidas para que situações como essa de hoje não se repitam e comprometam a competitividade do futebol brasileiro. Disse aí o deputado Júlio Lopes, que saiu aí, realmente partiu para cima depois do que aconteceu ontem, que aquilo é um absurdo, né, gente? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Ah, foram fazer lá no Palmeiras também, agendado, bonitinho, tudo direitinho. O Flamengo chegaram assim, ó, atrapalhando tudo. Meteram a cara e ainda teve agentes lá da equipe de dopagem que falaram que tinha que assistir o jogo, o treino tático do Flamengo. Aonde que já se viu isso? Onde que já se viu isso? Pô, brincadeira um negócio desse, hein? É brincadeira. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários. Parabéns aí o deputado Júlio Lopes. E vamos pra cima sim, porque é muito estranho o que está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro, principalmente agora em 2025. Cara, um absurdo isso. Um absurdo. Amanhã o Flamengo tem que abrir o olho dentro de campo, hein? Na arbitragem, tudo. Tem que abrir o olho, ficar ligado, totalmente ligado o que está acontecendo dentro de campo contra o Flamengo. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Gerson, hein? Gerson topou, segundo o jornalista, Gerson topou a proposta do Palmeiras e pode estar prestes a trocar o Zenit da Rússia pelo time paulista, rapaz. Olha só, hein? Mas para o negócio ser fechado, o clube russo ainda precisa bater o martelo e pede nada mais, nada menos do que 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais, para liberar o jogador. Vale lembrar que esse é o mesmo valor que os russos pagaram aí, né, ao Flamengo, quando tiraram o Gerson do Flamengo há poucos meses, aí 4 meses atrás. Ou seja, o negócio, se realmente for fechado, o Gerson pode fazer um retorno relâmpago, meus amigos, ao Brasil. Inacreditável, né? O Gerson nunca cumpre um contrato aonde fecha com nenhum clube. Absurdo isso. Agora, em 2022,
o seu Marcão falou que Gerson não jogaria no Brasil em nenhum clube. Pediu até desculpas ao Palmeiras, que na época o Palmeiras também estava interessado no Gerson. Falou, não, Palmeiras que me desculpe, mas, né, qualquer equipe aí, o Gerson só joga se for no Flamengo no Brasil. E mais nenhum clube. E aí agora o Gerson pode pintar no Palmeiras. Não está 100% certo, mas o Gerson já deu sinal positivo ao Palmeiras. O que você acha, torcedor, sobre essa situação? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Se falando do lado do Flamengo para 2026, segundo as informações trazidas pelo nosso amigo Marquinhos, é que o Flamengo mira a contratação para valer do zagueiro Vitão. Do Internacional para 2026, a negociação pode envolver a dívida por Thiago Maia e a inclusão de jogadores pouco aproveitados no elenco rubro-negro. Embora ainda não haja proposta oficial, as diretorias já iniciaram conversas. O clube carioca quer entender as exigências do Inter e apresentou uma sugestão inicial para viabilizar o negócio. Informação, inclusive, também foi trazida lá no site do Lance. Então o Flamengo pode, né, perdoar a dívida lá do Internacional, ainda dar jogadores ao Internacional e trazer o Vitão. O Vitão hoje está avaliado em 12 milhões de euros, de acordo com o portal Transfermarkt. O Thiago Maia lá foi embora 24 milhões de reais. O Flamengo ainda pode envolver alguns jogadores ali, bater a tabela e trazer o Vitão. Você acha isso legal? Vai ser bom para o Flamengo? Dependendo qual jogador que vai para lá, né? Também tem essa questão. O que você acha, torcedor? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas nada de concreto ainda, mas já troca ali algumas conversinhas ali, as diretorias entre Flamengo e Internacional. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Beleza? Forte abraço, um ótimo sabadão para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.